Quero chamar aqui no palco agora para abrir essa manhã maravilhosa Gilberto Strafati e Ricardo Santos. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Ricardo. Olá, Drummond, tudo bem? Muito bom dia, audiência. Feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo RPA Líderes, mais uma edição. Bom dia, bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui contigo e com todos vocês. Maravilha, Ricardo e Gilberto. Vamos começar como sempre. Quem é Ricardo Santos? Fala pra gente, Ricardo. Bom, legal, Wagner. Bom, hoje eu atuo como Head de Estratégia e Novos Negócios na Practia Publicis Sapient. Tenho um histórico aí de passagem por diversas frentes de transformação do negócio, excelência operacional, experiência dos clientes, transformação digital. Já participei da construção e evolução de diversos programas de transformação da experiência e transformação digital, e agora atuo na Practia, apoiando os nossos clientes também nessa mesma jornada. Maravilha, grande Gilberto. Feliz de estar aqui com você novamente, Drummond, e toda a audiência. O Ricardo faz parte da minha equipe e hoje eu sou o executivo responsável por estratégia e novos negócios na Practia Publicis Sapient. A gente vai explicar a nomenclatura da Practia Publicis Sapient, porque a gente vem passando por mudanças da marca, e feliz de estar aqui com vocês. Acho que junto contigo e junto com o Timaço, a gente pode se considerar pioneiros aí da automação inteligente no Brasil, trabalhando aí desde o início da jornada com projetos de transformação focados especialmente em automação de negócios. Fantástico, excelente, Gilberto. E é o seguinte, vamos lá, enquanto eu sei que vocês têm material, enquanto vocês podem compartilhar, Ricardo, enquanto isso eu vou relembrar aqui para vocês. Teve dúvida? Quer fazer uma pergunta, uma contribuição, coloca no chat, tá? Foi feito para vocês interagirem. Então, a dica é, se for comentário, coloca no chat mesmo, ok? Onde está escrito ali para vocês é chat. Do lado, vocês vão ver que tem lá um PIR. Se tiver uma pergunta, coloca em PIR. Quem tiver com dificuldade, coloca tudo no chat, tá? Nós vamos avaliar aqui. Mas nós estamos criando essa funcionalidade para poder ajudar um pouquinho, tá bom? E é isso aí, o palco é de vocês, já estou vendo aqui a apresentação. No final eu volto aqui com as perguntas da turma. Perfeito, obrigado, Wagner. Bom, como o Gilberto comentou, pessoal, rapidamente aqui eu vou falar um pouquinho desses nossos dois nomes aqui, né? Practia Publicis Sapient, esse nosso período de transição, inclusive de marca. E aí depois a gente já entra falando um pouquinho sobre a evolução, né, da automação inteligente, Agentic Process Automation, e como que a gente vem trabalhando isso para potencializar os negócios aí e os resultados nos nossos clientes. Bom, hoje nós fazemos parte, enquanto Practia, do Grupo Publicis. O Grupo Publicis é uma grande empresa, né, com mais de 100 anos aí de história, com sua fundação na França. A gente tem sede em Paris. E o Grupo Publicis é muito conhecido pela Publicis Media, né? Foi um grupo que iniciou sua jornada como uma empresa de mídia e comunicações. Hoje é a maior empresa de mídia e comunicações do mundo, inclusive, presente aí em todos os continentes. E a Publicis Sapient é a consultoria, a empresa de transformação digital do Grupo Publicis, que foi fundada há mais ou menos 30 anos atrás, né? Nós estamos presentes enquanto Publicis Sapient em 64 escritórios, sendo 7 deles na América Latina. Vou falar um pouquinho mais sobre a nossa presença na América Latina, que é daí que vem, inclusive, essa visão Practia Publicis Sapient, né? Então, o grupo ele começou na França, diversificou seus negócios. Há mais ou menos 30 anos foi criada a Publicis Sapient, a consultoria de Management Consulting e transformação digital do grupo. E a Publicis Sapient não atuava na América Latina até 2023, em que foi feita a aquisição da Practia. Então, esses escritórios aqui, essas bolinhas vermelhas, né, são os escritórios da Practia, que já era uma consultoria muito consolidada na região, com mais de 20 anos, 8 anos de existência, inclusive. O nosso escritório no Brasil tem mais de 8 anos em São Paulo, e agora a Practia faz parte da Publicis Sapient, expandindo as atuações da Publicis Sapient na América Latina. Inclusive, no Brasil, hoje, nós somos o hub global da Publicis Sapient para temas de automação IA, Agentic Process Automation. Então, a gente atua tanto em grandes clientes aqui no Brasil, mas também para clientes na América do Norte,
Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim. Então, a gente é esse hub aí, o que traz uma questão muito interessante, porque a gente consegue trazer não somente as melhores práticas locais, mas também globais para os nossos clientes, inclusive aqui do Brasil. Tá? Falando, último slide aqui para falar um pouquinho sobre a nossa visão um pouco mais institucional, né? Eu já falei um pouco do nosso principal foco de atuação aqui no Brasil enquanto hub de Agentic Process Automation, né, local e global, mas a gente costuma resumir as nossas capacidades enquanto consultoria por meio desse acrônimo SPEED. Né? A gente tem o S de Strategy, de estratégia, o P de produto, os 2 E's de experiência e engenharia, e o D de Data and AI, dados IA. Né? E o que é interessante aqui? A gente apoia os nossos clientes com essa ambidestria. Então, a gente tem tanto uma visão de management consulting, uma visão mais estratégica, tanto de apoio numa estratégia, por exemplo, e desenho de uma estratégia de transformação digital, olhando para a otimização digital do negócio, olhando para novos produtos, serviços, experiências digitais, estratégia para construção e evolução do COI de hiperautomação para um COI de IA, por exemplo, né, e integração dessas competências de IA, dados, automação, que é o que está acontecendo muito hoje nas organizações, e a gente vai falar, inclusive, sobre isso aqui hoje. Então, a gente trabalha tanto nessa visão de desenho dos melhores modelos, estratégia de business transformation, de eficiência do negócio, e também no desenvolvimento e sustentação das soluções. Então, a gente também põe a mão na massa, né? Desenvolve e sustenta aí as soluções para fazer, de fato, o resultado acontecer. E quando a gente fala de Agentic Process Automation, como eu comentei aqui na região, a nossa prática tem mais de 8 anos de existência, né? A gente tem uma parceria muito forte com os principais players de mercado, sejam ferramentas direcionadas à automação, hyperscalers. E um ponto interessante, como eu comentei, é que a gente apoia os clientes em toda a cadeia, né? Da definição da estratégia até um discovery ativo e estratégico dos processos, para que, de fato, a gente entenda quais cadeias de valor e quais as oportunidades mais vão gerar um ROI, né? Um custo-benefício aí das automações. Toda a parte de infraestrutura, boas práticas, framework de automação e sustentação das soluções. Então, temos aí uma prática bem grande, globalmente falando, e em que o nosso hub principal fica aqui no Brasil. E quando a gente fala de transformação digital, né, entrando no tema e passando um rápido contexto, a gente, basicamente, a área de tecnologia, ela passou, né, de uma área de suporte, não quero chover no molhado aqui, né, mas de uma área de suporte a uma área que, de fato, está no core das organizações, seja nas entregas dos seus produtos e serviços, seja na execução de seus processos. Então, hoje a gente fala muito mais de empresas de tecnologia, né, como uma fintech, né, uma empresa de tecnologia que trabalha no segmento financeiro, mais do que uma empresa de finanças que usa tecnologia nas suas operações, né? De fato, a tecnologia está integrada em todos os processos, seja na entrega dos serviços, seja na execução das atividades do dia a dia de todas as áreas. Isso faz com que a gente olhe transformação digital de uma forma muito mais estratégica. Inclusive, o próprio Gartner traz esse modelo aqui de estratégias e diferentes abordagens da transformação digital que não são excludentes, né, mas elas acontecem em paralelo, em que, por um lado, você olha para a otimização digital do negócio, ou seja, como que você melhora os processos do seu business as usual, né? Como que você traz tecnologia para você aumentar a conversão, você aumentar a receita nos seus produtos atuais e, por outro lado, você reduzir custos, trabalhar caixa, margem, fluxo de caixa e margem, né? Por outro lado, como que você entrega novos produtos, novas receitas, novas experiências de forma totalmente digital. E quando a gente fala de Agentic Process Automation, o que é interessante, né? A gente consegue trabalhar a automação de forma muito mais transversal, inclusive podendo permear esses dois lados, né? Tanto a otimização quanto a criação de novos processos e experiências totalmente digitais, integrando automações tradicionais com agentes de IA para fazer, por exemplo, interações com clientes, personalização de experiências, leitura de documentos, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala do processo de automação, a gente teve uma mudança muito grande. Porque esse daqui é um processo que acredito que todos aqui conheçam, né, em boa parte. Então,
muito nós falamos já, inclusive em outros momentos, sobre a necessidade de você definir processos, melhorar processos antes de você automatizar, né, para que você não automatize, por exemplo, uma tarefa que nem agrega valor, né? E, enfim, tem toda essa cadeia de você olhar para processos, melhorar processos, digitalização, depois veio a automatização, uma automação mais avançada, né, com interação entre aplicativos, robôs e humanos, e a era da hiperautomação, que se postulou muito a questão de você ter um robô para cada colaborador, a parte dos citizen developers, algumas tecnologias mais avançadas de automação. Mas quando a gente fala de integração em tecnologias ainda até o nível 7 aqui, tradicionais de automação com IA, a gente desbloqueou um novo nível, né? O Agentic Process Automation, de fato, traz uma capacidade de cognição, e quando você integra um RPA, um workflow, uma integração com uma tecnologia, seja especializada de IA, seja um copiloto, que você consegue interpretar, você consegue criar, você consegue analisar dados não estruturados, que de fato isso mudou toda a cadeia. Hoje você não precisa passar por tudo isso, até porque a IA nos ajuda, inclusive, no mapeamento de processos. A gente tem clientes em que a gente tem soluções para as áreas de processos para conseguir automatizar processos com tecnologia, e a partir de uma reunião você já tem todo o mapa do processo, obviamente para uma pessoa humana ali, né, um humano validar e melhorar, mas você consegue mudar toda essa cadeia. Então, de fato, o que a gente está passando hoje na automação é uma era de disrupção, em que você consegue e você precisa repensar todos os processos, inclusive, porque não, é diferente você fazer uma documentação e uma análise de processos para RPA e para você colocar um agente de IA, por exemplo, que tem uma capacidade muito maior de atuação. Acho que só reforçando, né, Ricardo, e fazendo um rápido resumo do que você bem explicou, a Practia Publicis Sapient, nós somos uma empresa global, com conhecimento regional da América Latina, e o Brasil especialmente focado em automação inteligente, e o nosso papel é fazer com que essa mudança de paradigma, né, esse processo de transformação digital, que é a descentralização das iniciativas de tecnologia, envolvendo as áreas de negócio, né, e essa evolução tecnológica que vem a partir da IA generativa como um grande acelerador, o nosso papel é, de fato, atuar do backstage e apoiando vocês, desde a parte de governança, boas práticas e também dentro do ciclo de desenvolvimento. Essa mudança ela não é trivial, ela envolve metodologia, governança, processos, também aspectos políticos e de gestão de riscos, e o que a gente tem feito em boa parte das organizações é antecipar boas e melhores práticas. Ou seja, toda vez que você tem uma mudança de paradigma, seja método tecnológica, vão acontecer erros, a gente vai ter muito hype, a gente vai ter muito dispêndio de investimento, e o nosso papel é fazer com que essa curva de aprendizado seja a mais rápido possível, né? Então, a gente apoia hoje as organizações na estratégia, na governança e na execução, e o Ricardo bem trouxe isso, diferente de outras consultorias que ou são apenas nichadas em body shop e alocação de recursos, ou outras consultorias que são somente estratégicas, a gente traz essa ambidestria de management consulting com transformação digital. Então, a gente vai desde o conceito estratégico até a parte de execução da melhor forma, né, Ricardo? Exatamente, exatamente. Acho que eu posso continuar daqui? Pode e ser. A gente vai se complementando? A gente vai se complementando. Fechado. Então, um pouco do tema do nosso bate-papo aqui hoje, pessoal, e a gente vem postulado isso há algum tempo, mas acredito que vai ficando mais claro e cristalino a todos, é que nós estamos numa mudança de paradigma novamente, né, com relação à prática de automação inteligente. Quando a gente fala de automação, obviamente a gente tem um grande backbone que é a automação com Robotic Process Automation. A gente, como a gente conversou com o Wagner, né, nós somos pioneiros dessa iniciativa, construindo as boas e melhores práticas aí para o mercado latino-americano e brasileiro. E a gente vê que esses ciclos eles estão associados, né, a um escalamento do volume de automações, a facilidade de adoção tecnológica, a redução do custo de licenciamento e a necessidade, o imperativo de você ter cada vez mais automações transacionais. Então, hoje a gente enxerga claramente que estamos na terceira onda de automação. Essa terceira onda de automação, ela é uma onda
onde a gente não conversa somente com regras de negócio bem definidas, com automações na linha de task automation, mas sim a gente tem uma integração tecnológica para tudo aquilo que é IA e automação agêntica. O que isso significa? O Ricardo trouxe isso, mas reforçando, né, que a gente vai ser capaz de fazer automações muito mais complexas, a gente vai conseguir conduzir automações dentro do ambiente onde as regras de negócio não estão claras, e a gente vai ter RPA e Agentic AI trabalhando de uma forma convergente para conseguir criar valor. Seja automações, né, mais autônomas, com capacidade de cognição numa linha de agentes, seja copilotos para aumentar a produtividade dos indivíduos, seja automação tradicional, que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Esse arcabouço tecnológico a gente já vai resumir para vocês, é o que a gente chama de APA, Agentic Process Automation. Ainda tem algumas discussões em termos da nomenclatura, você vai ver Agentic AI, Agentic Automation, mas o que a gente tem postulado, de fato, é que a gente tem aí uma convergência tecnológica e estamos na iminência de uma tempestade perfeita. Temos uma pressão por redução de custos, temos evoluído em termos de qualidade dos dados, temos, de fato, né, um ecossistema de plataformas suficiente e agora, com boas e melhores práticas e uma boa estratégia, a gente consegue automatizar absolutamente tudo e a gente consegue utilizar, inclusive, a IA e essas soluções para reduzir o ciclo de desenvolvimento, seja de processos, seja das próprias automações, seja da parte de desenvolvimento de software, usando copilotos. Então, é um momento muito importante, onde convidamos, né, Ricardo, os líderes de automação, os líderes de AI, os líderes de dados, para revisitar suas estratégias e, como a gente tem conversado bastante, tomar mais café juntos, porque Perfeito. o que não vai funcionar é uma estrutura de silos, né, Ricardo? Exatamente, né? A gente não consegue ter uma estrutura de um processo de fato autônomo e transversal se a gente tem agentes no meio do processo que não tem, agentes de A que não têm dados para tomar decisões, né? Então, de fato, a parte de dados de A e de hiperautomação, a gente tem visto diversas organizações com diversos modelos de integração. Às vezes a parte de A fica dentro de automação, às vezes fica dentro de dados, né? Mas o fato é o que o Gilberto comentou, que de fato tem que tomar mais café, isso tem que estar integrado de alguma forma. Não existe um caminho certo ou errado, mas existe a integração que é necessária, né? Sem dúvida. E o que a gente tem como visão, e isso está alinhado às boas práticas das plataformas líderes de mercado, né? Você vê um movimento muito forte em termos dessa visão sobre construção de agentes, né? Os agent builders e todos os kits que têm sido desenvolvidos para integração entre agentes através dos protocolos MCP e coisa que o valha. Mas o RPA ele não deixa de existir como uma automação tradicional, né, com regras de negócio bem definidas, você fazendo automatização via user interface, força bruta, e em alguns casos a gente vai utilizar agentes e a gente vai ter essa interdisciplinaridade e essas tecnologias trabalhando juntas, né? Muito do desafio de escalamento e muito do que a gente não conseguiu concretizar em termos de hyper automation, né, que era a visão de um robô para cada pessoa, automatize absolutamente tudo, é porque a gente não tinha de fato essa capacidade de interagir com essas soluções através de linguagem natural, né? E de fato a IA generativa ela cria uma barreira que democratiza, dá mais acesso e facilita o desenvolvimento e a capacidade dessas automações entenderem contexto, principalmente quando eu estou trabalhando com dados não tão estruturados ou dados estruturados sem regras de negócio claras. Então, a Agentic Process Automation não é eliminar o RPA tradicional, mas é considerar, pode passar, Ricardo? É considerar que a partir do RPA eu tenho novas opções de caminhos e para projetos complexos possivelmente a gente vai trabalhar diversas abordagens. Isso é importante porque se a gente está sentado no paradigma de construção de RPA, PDD, SDD e o ciclo de desenvolvimento tradicional, nós, como responsáveis de automação, temos que aprender a desenvolver agentes de IA e copilotos e soluções que interconectam essas tecnologias da melhor forma. O que a gente fez é muito bom, mas não é o suficiente para que a gente consiga garantir as necessidades de desenvolvimento futuras. O que a gente sabe é que o backlog continua lotado e a gente tem que conseguir desenvolver essas automações num custo cada vez menor.
e a gente tem uma abordagem específica exatamente para conseguir chegar nesse caminho. Mas, em essência, e é o nosso convite, nesse ano, os líderes de automação com o time de dados e inteligência artificial devem estar discutindo estratégia e ciclo de desenvolvimento. Quais são as boas práticas para que a gente desenvolva essas soluções, ademais de definirem ferramentas, a curadoria. Eu vou trabalhar com as plataformas de RPA tradicionais, eu vou trabalhar com quais copilotos e eu vou trabalhar com quais soluções open source. Vamos trabalhar aí com Creo AI, vamos trabalhar com N8N, agora a OpenAI lança ali o Agent Builder, a gente tem soluções emergentes. Claro que isso pode criar um fear of missing out, uma ansiedade muito grande, mas esse momento é especialmente importante até o finalzinho do ano para que vocês tenham, primeiro, pilotos bem executados, uma definição clara das tecnologias e, obviamente, também uma definição do ciclo de desenvolvimento. Isso é imperativo para que a gente entre bem em 2026. E se, eventualmente, isso não foi conduzido, a gente pode ajudar, porque é um ciclo de aprendizado curto para quem já tem maturidade, mas se não fizer esse trabalho, possivelmente vai perder tração e velocidade em 2026. E a revolução de agentes é uma revolução que cria vantagens competitivas e torna empresas obsoletas, porque a gente está falando realmente de um aumento de competitividade em ordem de grandeza. Então, se você ficar de fora desse movimento para otimizar os processos atuais ou para criar novos processos, isso realmente é um ponto de atenção gravíssimo. Ou seja, reforçando, a iniciativa de automação inteligente à luz de Agentic Process Automation é uma disciplina estratégica para qualquer organização. E a gente costuma colocar essa brincadeira, Ricardo? Que a IA veio e comeu o RPA e aí o elefante virou um dinossauro. Não no sentido de ficar mais lento e extinto, mas no sentido de ser uma coisa nova, O RPA não sumiu, tá, pessoal? O RPA, ele tá dentro desse arcabouço tecnológico que a gente chama de Agentic Process Automation, e, objetivamente, a gente vai ter mais opções de caminhos. A gente vai ter mais opções em termos de abordagem tecnológica, a gente vai ter mais caminhos com relação à aplicação de modelos, a gente vai ter mais caminhos com relação a formas de desenvolvimento, e a gente vai ter mais abordagens com relação à forma que a gente incorpora essas tecnologias nas cadeias de valor. Então, tratar um tema de automação de uma forma reativa, pontual, e simplesmente automatizando o processo as is, nunca foi tão desperdício. Ou seja, se você recebe uma demanda da área de negócios e você não tem o espaço para repensar a cadeia de valor, eventualmente você está jogando dinheiro fora. Tá? A APA aumenta a possibilidade de desenvolvimento utilizando essas tecnologias. Esses desenvolvimentos tendem a ser mais complexos no início, porque a gente está falando de uma curva de aprendizado, mas pela primeira vez a gente tem a oportunidade realmente de fazer automações end-to-end. Tá? Então, vamos devagar, porque a gente tem pressa. É imperativo que a gente entenda como aplicar essas tecnologias, repensando processos e, de fato, redesenhando as cadeias de valor a priori. Ou seja, o modelo simplesmente reativo, novamente PDD, SDD, e constrói uma automação sem repensar muito como o processo é feito, num curto espaço de tempo vai ser bem obsoleto. Na verdade, você pode continuar fazendo, mas você vai estar desperdiçando muito dinheiro. E aí, Ricardo, acho que a gente pode comentar um pouco, o que a gente enxerga como as 6 tendências que fazem com que os líderes de automação, os líderes de negócio, os líderes de dados IA se preparem. Isso não é novo, tá? É algo que a gente vem acompanhando da HFS, a gente vem acompanhando da própria Gartner, e é o que a gente tem visto implementado a partir da Publicis Sapient, a partir dos nossos projetos locais dentro dos nossos clientes. O futuro ou o presente é multiplataforma. Então, dificilmente você vai ter uma única plataforma tecnológica de automação, ou de workflow, ou de copiloto que resolve todos os seus problemas. E no passado isso poderia ser um problema, porque sustentar mais de uma solução poderia ser caro, mas a gente consegue perceber, Ricardo, convergência. Então, do nosso lado, isso exige preparação, então cada vez mais eu tenho uma equipe que é multi-skill, o que não significa que a gente tem um perfil que é absolutamente bom em tudo, mas eu tendo a ter perfis mais generalistas para poder ocupar essas posições. E dentro desse conceito de multiplataforma, a gente precisa
também escolher o que não fazer, né? Então tem um trabalho muito forte de curadoria. Tudo bem você ter algumas soluções dentro do seu arcabouço tecnológico, mas você precisa ter clareza quais, né? Qual hyperscaler, qual modelo, qual arquitetura, qual a base fundacional, qual o modelo de desenvolvimento, qual o copiloto, qual é a ferramenta de RPA. Isso é fundamental que vocês tenham claro para 2026 e a gente apoia as empresas, né, exatamente nesse desenho de estratégia. Então a gente faz trabalhos de consultoria exatamente para passar por esses 6 pontos, né? Quer comentar o segundo, Ricardo? A gente vai intercalando? Perfeito. Aqui a gente tem, a gente vê muito ligado a esse conceito de multiplataforma, né? Empresas utilizando plataformas líderes de mercado e olhando para algumas plataformas open source, inclusive como alavanca, né? Então, que possibilitam, às vezes, maior integração, maior agilidade para conseguir conectar com novas soluções, inclusive para ampliar esse leque e de curadoria de soluções de IA que, né, a cada dia a gente tem N soluções sendo criadas, então a gente vê as empresas cada vez mais adotando tanto clientes locais, grandes clientes locais como globais, né? Plataformas líderes, como para grandes processos mais transacionais, transversais, mais complexos, e modelos open source para trabalhar automações também complexas, mais específicas, né? E que a gente precisa de modelos mais específicos para, de fato, atender o negócio. Modelos como, né, frameworks, como a própria ADK da Google, né, o Agent Development Kit, tem apoiado muito para estruturar o modelo de construção e orquestração de agentes, de sistemas multi-agentes usando Python, por exemplo, né, Giba? Acho que o medo que há sobre vou utilizar uma ferramenta low code, no code, vou utilizar open source, que vai recair, obviamente, sobre código de fato, né? Ou seja, tem que ter capacidade de programação. É uma preocupação legítima, porque pode gerar uma percepção de curto prazo que você vai ser mais lento no ciclo de desenvolvimento, mas hoje a gente consegue acoplar copilotos para desenvolver, através de linguagem natural, o código em Python das nossas automações. A gente vai mostrar para vocês que a gente tem essa solução aceleradora que reduz o ciclo de desenvolvimento em Python, né, e pegando aí os protocolos e boas práticas lançados por Google, Microsoft. Nunca duvide de um hyperscaler, né? Nunca duvide do Google e da Microsoft. Eles, de fato, têm um protagonismo importante nisso. Mas a gente entende que ferramentas de nicho hiper especializadas também vão compor esse ecossistema. Então, é possível trabalhar sem lock-in, é possível trabalhar com soluções open source cada vez mais. Falamos do papo do café, né, Ricardo? A integração dos COIs. Nunca houve tanta interdisciplinaridade, né? Então, a tecnologia se descentraliza, isso faz com que as áreas de negócio tenham que ter competência em termos de tecnologia. Isso exige algo que a gente tem conversado muito nas empresas, e a gente tem trabalhado muito forte, que é o letramento em IA. Então, a gente tem trilhas e a gente constrói a estratégia, né, de letramento e inteligência artificial. Mas a integração dos COIs é fundamental. Não existe inteligência artificial sem dados, não existe dados sem automação de processos, não existe automação de processos sem isso rodando tudo junto. Então, o Ricardo comentou, né, e a gente tem um modelo de evolução do COI de automação para IA, mas também a gente tem um modelo de convergência, numa visão mais híbrida, né, de você ter os 3 COIs trabalhando de uma maneira federada, mais conjunta. Então, definir claramente papéis e responsabilidades, né, Ricardo? A gente percebe que, em alguma medida, todo mundo está correndo atrás da cabeça do dragão para salvar a princesa, e às vezes o pessoal não está conversando o suficiente, e isso gera retrabalho, né? Você tem o time de dados trabalhando com uma solução, você tem o time de IA trabalhando com outra solução, e você tem o time de automação trabalhando com outra solução, e a gente precisa definir, né, o dentro e fora, papéis e responsabilidades, né? Perfeito. E aí eu acho que a gente tem, né, dentro desse ecossistema de IA, de dados, né, como você comentou, a gente vê o Python sendo muito utilizado, tanto para automação como integração com modelos de IA, e a gente consegue, de fato, né, olhando aqui para os itens 5 e 6, né, a gente cada vez mais democratizar isso e acelerar o ciclo de desenvolvimento por meio de copilotos. Então, hoje você tem diversas bibliotecas, diversos frameworks, e em que com uma estratégia multiagêntica a gente consegue criar não só copilotos, mas de fato sistemas multiagentes que apoiam todo o ciclo de desenvolvimento quando você fala numa automação, por exemplo, com Python, né? Então a gente vai mostrar, como o Gilberto comentou,
um exemplo aqui de agentes conversando entre si para desenvolver uma automação e a documentação desta automação a partir de uma necessidade de um analista de negócios, por exemplo, né, que mapeou um processo, que mapeou os requisitos, e a partir dali você tem um squad de agentes trabalhando para conseguir potencializar e reduzir o tempo de desenvolvimento dessas automações. Que fique claro, né? Essas soluções, elas mudaram a forma que a gente desenvolve as soluções, diz respeito à característica de agentes que são diferentes das características das automações, ou seja, por design, né, a origem do RPA, ele nasce dentro de regras de negócio bem definidas. Então, o conceito de guardrails não se aplica, porque você já nasce dentro de um paradigma de regras de negócio claro. Agora, se você tem automações na linha de agentes que têm capacidade de interpretação e usam modelos probabilísticos e estocásticos que você não consegue prever comportamentos, e sabendo, né, que existem taxas de alucinação dentro desses modelos, a forma de desenvolvimento é diferente. Então, reconhecer isso e aprender da melhor forma. 2, as soluções como UiPath, Automation Anywhere, as quais nós somos grandes parceiros, estão evoluindo para ter embedados copilotos para desenvolvimento de agentes. Né? Então, e para a própria automação. Né? Você vê a UiPath com o Maestro, você vê Automation Anywhere, né, com o Process Reasoning Engine. Né? São as soluções que vão permitir que você construa soluções utilizando copilotos, mas o que a gente está falando aqui é, independente da tecnologia, e a gente tem isso inclusive para Python, né? São os aceleradores, que é um squad de agentes que ajuda a desenvolver essas soluções num ciclo de vida mais curto. Ou seja, como um imperativo, o tempo de desenvolvimento deve reduzir drasticamente, né? E isso envolve o último ponto, né? Que é a democratização de fato em escala. Pessoal, a gente fez programas de Citizen Developer de muito sucesso. Em boa parte das organizações do Brasil, a gente foi protagonista desse programa de democratização. Né? A gente sempre acreditou na descentralização preparada e inteligente. Né? Mas a gente não pode subestimar que, mesmo sendo low code, para específicos casos de uso, ainda é difícil. O usuário subestima a complexidade do desenvolvimento de automação. Né? Então, para uma coisa muito simples, obviamente é trivial, mas quando você vai pegar um caso de uso de negócio, você precisa de mentoria, acompanhamento, você precisa de um usuário, de um key user ali para apoiar. Mas agora, de fato, né, com linguagem natural, você consegue descer uma camada a mais. E aqui eu estou falando desde o uso de copilotos para aumento de produtividade e uso, né, de soluções baseadas em linguagem natural para reduzir o ciclo de desenvolvimento. Então, a estratégia de democratização hoje é muito mais democrática do que há um ano atrás. A gente consegue, de fato, ocupar todos os espaços da organização e a gente consegue ter uma empresa altamente produtiva. Né? Então, só para fechar esses pontos, a gente vai falar da convergência e vai mostrar um pouco dos casos de uso, mas essas 6 tendências precisam estar ou serem consideradas no planejamento estratégico de vocês para 2026. Tá? Se vocês não estão olhando isso daqui, possivelmente alguma coisa vai falhar em termos da sua execução da estratégia de automação inteligente e a gente pode apoiar exatamente nesse trabalho. Perfeito, Giba. E aí, o que a gente tem trabalhado, né, Ricardo? É esse modelo de governança em Agentic Process Automation. Né? Então, como que o COI evolui? Né? Como que é esse modelo de governança, ciclo de desenvolvimento, discovery, documentação, sustentação, arquitetura, adequação de modelos, democratização. Né? Então, hoje, a gente, de fato, tem um modelo de governança para Agentic Process Automation que a gente pode implementar nas organizações. Tá? E a parte positiva, né, Ricardo, é que não é Ctrl-Alt-Del, né? A gente parte do que a empresa tem, a gente enxerga como estão as temáticas de IA, dados e automação, a gente personaliza isso para o parque tecnológico das organizações e tem gerado resultados extraordinários. Então, parte dessa preparação para 2026 diz respeito a evoluir na governança, evoluir na forma com que a gente pensa a automação e, novamente, é muito animador. Nós temos o potencial de alavancar a automação inteligente como algo muito mais estratégico
como a gente tinha de expectativa no início de Hyper Automation, né? Houve uma frustração, e aqui com a Agentic AI também haverá uma frustração associado, obviamente, a esse hype, né? Mas do outro lado, a gente consegue fazer coisas muito interessantes, e para isso a gente precisa estar preparado. Quem vai conseguir sair do outro lado, além da espuma do chopp, né? Porque a gente costuma dizer que esse hype é um chopp com muita espuma, né? Mas depois que você tira a espuma, tem ali o chopp. E aqui é exatamente isso, né? Se você estabelece boas práticas de governança e conecta essa iniciativa à estratégia, você consegue gerar resultados extraordinários. Perfeito. Eu acho que aqui tem três questões bem interessantes, né? Porque, por um lado, e elas não são excludentes e nem necessariamente sequenciais, né? Então, hoje a gente já tem ecossistemas por exemplo, dentro da organização que já estão prontos. Você consegue, em paralelo, trabalhar a governança e, a partir daí, em paralelo, já começar a olhar para os principais casos de uso para começar a trabalhar com o que existe, né? Então, acho que uma coisa muito importante que a gente traz aqui é a construção desse esquema, que é um esquema que basicamente resume tudo que a gente trouxe até o momento, né? Como que eu vou trabalhar a automação, como que eu vou trabalhar os agentes de IA, quais são as principais ferramentas que eu vou começar, e obviamente pode depois evoluir e ampliar, né? Porque o espectro de quantidade de tecnologias é muito grande. Como que eu vou trabalhar infraestrutura e governança. Em paralelo, tem um ponto muito importante que é gerar pipeline de valor. Então, como que a gente faz para entender, e aí envolve também o que Giba trouxe, que é uma questão de letramento, que é como que eu vou conseguir fazer com que os gestores, os colaboradores, os executivos entendam de fato o que é. Hoje a gente tem dentro do hype que o Giba falou, muitos líderes pedindo, né, IA, agentes de IA, mas sem necessariamente uma visibilidade do que é. O que a gente consegue entregar com isso, né? A gente tem diversos casos aí de solicitações, por exemplo, eu quero um agente de IA num processo para integrar dados que eu recebo com XML no meu sistema, que basicamente poderia ser um RPA, e você ser muito mais efetivo trabalhando RPA, custo-benefício muito melhor, que é a questão um pouco do que o Giba falou, né? O RPA ele não morreu, ele está aí para as atividades que são manuais, que têm regras bem definidas, enfim. Então tem toda essa questão de, em paralelo à governança, como que a gente trabalha dentro da organização para sensibilizar e levantar os casos de uso potenciais para serem desenvolvidos. E aí as duas coisas chegam juntas, né? Você tem a governança, você tem os processos, e aí você tem, de fato, o pipeline de valor já gerado para conseguir entregar os primeiros casos de uso e gerar valor. E acho que aqui a gente tem feito muitos trabalhos nessa linha, e é novamente mais um convite, né, um alerta, como a gente está falando aqui com a liderança de automação. Acho que todos viram aí os artigos que saíram da própria Gartner apontando, né, e os estudos feitos pelo MIT, que 42% dos projetos de uma pesquisa recente de agentes de IA não conseguiam demonstrar o ROI. Não significa que eles não geram ROI, mas mostram que não havia possibilidade de cálculo, né? E isso vem muito de um processo de discovery não estruturado. A gente vê muitas iniciativas de automação trabalhando reativamente às demandas das áreas de negócio. E o que a gente tem aqui é um trabalho de, dada a estratégia da organização, quais são as cadeias de valor que eu tenho que ter automação inteligente para potencializar o valor de negócio. Então, é fundamental que se estabeleça uma sistemática de conexão com a estratégia e de discovery ativo. Tudo bem? Porque, do contrário, a gente vai continuar fazendo automação fragmentada. Então, essa metodologia que a gente desenvolve, e a gente tem uma equipe de campo que faz esse desenho, né, de todo o pipeline de automações, dando exatamente a visão do business case, é para que a gente garanta que a tecnologia não está sendo colocada na frente, mas sim a estratégia dor de negócios. E aí traz a ambidestria que o Ricardo comentou no início, de management consulting com transformação digital. Então, qual é a dor de negócios? A gente tem que entender, é perda de clientes, é retenção, é churn, é crescimento, né, é um problema logístico, qual é o desafio, quais são as cadeias de valor e como que a gente pode utilizar as tecnologias desse arcabouço tecnológico para gerar mais valor, né? Então, tudo parte da estratégia. Então, tenha um processo de discovery ativo, e esse é um serviço que a gente presta às organizações, né, Ricardo? Exatamente. E aí, a partir daí, né, a gente tem toda a visão de desenvolvimento também
para a gente gerar valor de forma rápida, iterativa, incremental. Eu sei que a gente está, inclusive, com o nosso tempo aqui meio curto, então, entrando, né, a gente falou um pouco em toda a visão de governança e toda a necessidade de revisão de processos e de framework para contemplar essa visão de Agentic Process Automation e o quanto que isso pode, de fato, potencializar os resultados das automações, olhando de forma muito mais transversal e não picada, né? A gente falou aqui um pouco sobre a necessidade, em paralelo a isso, a levantar os principais use cases que, de fato, gerem valor num pipeline ligado à estratégia da organização e que é diferente fazer um discovery olhando para APA, né, para Agentic Process Automation, do que uma visão de automação pura. E a gente tem a visão de desenvolvimento. E aí eu acho, Giba, aqui que é interessante a gente mostrar um pouco, né, para a gente poder fechar aqui a visão do Agent of Agents, de fato, que é esse acelerador que consegue potencializar, de fato, o ciclo de desenvolvimento, né? Acho que a gente pode, em algum momento específico, e a gente deixa aqui aberto o convite, né, para explicar como é diferente o desenvolvimento de agentes e como a tecnologia tem feito com que esse processo de desenvolvimento seja mais assertivo possível. Primeiro ponto, né, a gente já comentou, a estratégia vem na frente, depois a cadeia de valor, e um erro comum é você tentar fazer agentes generalistas, né, ou multi-especialistas, né? É melhor você ter 10 agentes especialistas conectados do que um agente que faz 10 coisas, né? Isso já vem das boas práticas que a gente tem, com base em toda a experiência de desenvolvimento que a gente vem implementando. Mas o que a gente trabalhou forte com a equipe, né, e é um desenvolvimento bastante inovador, é como que a gente utiliza copilotos, né, IA generativa, para criar um squad de fato para desenvolver agentes num curto espaço de tempo, né? Então hoje a gente tem uma tecnologia chamada Age of Agents, e na verdade é Agents of Agents, né, porque é no plural, e muito mais do que um copiloto, né, é um squad que trabalha junto com o desenvolvedor para reduzir o ciclo de desenvolvimento utilizando bibliotecas conhecidas open source. Então, seja automações tradicionais em Python, seja a construção de agentes no Creo AI ou eventualmente utilizando o N8N, hoje eu tenho esse copiloto que a nossa equipe de desenvolvimento usa, ou a gente treina, né, e a gente coloca isso dentro do ecossistema do cliente, e a gente tem conseguido como resultado, né, 50% do tempo de desenvolvimento sendo reduzido, né? Então, muito além, né, de você ter um ChatGPT, um Copilot, um Gemini para ajudar no desenvolvimento, aqui de fato a gente está trazendo toda a nossa bagagem, toda a nossa prática, toda a nossa metodologia para desenvolver agentes da melhor forma. Então você vai ter aqui um arquiteto, um desenvolvedor, um analista, um gerente de projetos, você vai ter aqui a parte de Quality Assurance para garantir que as histórias, as jornadas e o código do desenvolvimento desses agentes seja feito no menor espaço de tempo possível. Então, em essência, a gente tem um copiloto especialista para que vocês consigam desenvolver agentes num curto espaço de tempo, principalmente se vocês estão pilotando dentro do ecossistema open source, né, Ricardo? Exatamente. De fato, cada um desses agentes aqui tem uma função específica, né? Você tem o arquiteto, aqui a gente chama de Sarah, né, a nossa arquiteta. Então, ela recebe todo o contexto do problema, as regras e o processo a ser automatizado, o ecossistema tecnológico, que a gente já configura, inclusive olhando para o ecossistema do cliente, né? E já gera os documentos de arquitetura, o esquema de planejamento. Depois, o back-end engineer e a engineer, eles fazem, de fato, a criação do código, documentação. O tech lead faz uma revisão disso daqui junto com o QA engineer e faz o plano de implementação, que o engineer, né? E aí, o que é interessante? Obviamente que a automação não sai pronta do outro lado, mas a gente consegue reduzir muito o tempo do ciclo de desenvolvimento, né? Aqui vamos trazer um exemplo de um projeto aqui com uma estimativa, nesse caso, de 12 semanas, e que foi desenvolvido em 8 semanas, para input, uma visão de integração input de notas fiscais complexas, envolvendo IDP e tudo mais, e a partir da necessidade aqui, que foi o objetivo da automação, a descrição do fluxo, o ecossistema tecnológico do cliente e as validações críticas do processo, esses agentes começam a trabalhar
e começam a fazer as entregas de fato já da construção de qual que é o sistema multiagente para trabalhar, o que vai ser automação, o que vai ser agente, quais são as regras, né? Qual que é a visão, inclusive aqui o sistema multiagêntico, como que vai ser a orquestração desses agentes, né? O código, né? Eu vou passar um pouco para frente aqui, então você tem inclusive uma visão do código gerado, revisado pelo QA, enfim. Então você tem de fato toda algo que em 6 minutos aqui a gente cria, né? Que a gente demoraria 1, 2 semanas para começar a trabalhar, a gente consegue de fato acelerar, né? Um acelerador no ciclo de vida de desenvolvimento. Ou seja, hoje, ao contratar os serviços da Practia, você adquire essa solução e ela pode ser, né, colocada dentro dependendo, obviamente, da suíte tecnológica que você está utilizando, ou é uma escolha, e alguns clientes a gente tem feito esse trabalho, que é colocar essa solução dentro do ecossistema de vocês para que a sua equipe utilize. Então, a gente está repassando nossa expertise, a nossa base de conhecimento, através de uma solução aceleradora. Porque existem tantas demandas de construção de agentes e automação, que se a gente continuar demorando 4, 5, 6 meses para desenvolver, vai gerar novamente frustração na área de negócios. E eu não estou dizendo que a gente tem que prometer que a gente vai conseguir fazer automações em 2, 3 dias, porque seria imprudente, leviano, irresponsável, mas a gente tem que ter um esforço em reduzir o ciclo de desenvolvimento. E hoje, de uma maneira sustentada, a gente tem conseguido fazer, com base na estimativa inicial, uma redução de 30% a 50% do tempo de desenvolvimento, né? E acho que isso é fundamental para todo mundo que tem que ter o time to market, né? E, obviamente, a gente trabalha com orçamentos bastante restritos para que vocês consigam entregar valor. Perfeito. A gente tem aqui alguns cases, né, de entregas de fato para clientes. Eu sei que o nosso tempo é curto, a gente tem a parte de dúvidas, mas a gente está mais do que à disposição aí e será um prazer a gente marcar, né, um papo para falar um pouquinho mais dos cases, falar um pouquinho mais das entregas aqui e aprofundar o tema com vocês. Tá? Pessoal, a gente vai deixar os nossos contatos à disposição. A ideia aqui não é assustar ninguém, né? Mas é nosso papel trazer as tendências, e a gente vem falando disso há pelo menos 2 anos, né? Da mudança de paradigma da automação inteligente. A gente tem muita expertise exatamente em fazer esse trabalho, né, da estratégia até o desenvolvimento, e esperamos que vocês consigam, né, utilizar esses insights para fazer um melhor planejamento para 2026 e que a gente consiga, de fato, entregar mais valor a partir do próximo ano. Então, agradeço aí ao Drummond, ao time da IMA, feliz de estar aqui com vocês e à total disposição para dúvidas. Maravilha, gente, excelente. Tem perguntas aqui, vamos lá direto, hein? Senão não dá tempo. Temos várias perguntas, gente, olha, pelas quantidade de perguntas que tivemos aqui, se eu não conseguir, não conseguimos responder todas, eu mando pro Gilberto, tá? E com certeza responderemos para você. A primeira pergunta aqui vem da Zandra, né? Zandra. Como fazer a transição de RPA para APA quando as áreas de negócios estão buscando soluções de agentes? Como fazer a sinergia das soluções? Eu posso, obviamente, né, é totalmente situacional e depende do contexto, mas as áreas de negócio não vão ficar esperando a área de automação proativamente bater na porta, né? Então isso já é um sinal de que há demanda, né? Ou seja, de que há ansiedade. A questão é, de fato, entender o motivo pelo qual está sendo feito esse desenvolvimento e tentar estabelecer um modelo de governança que, obviamente, não necessariamente barra os desenvolvimentos, né, mas ajuda as áreas de negócio a entregar mais valor, né? A questão é, se a gente não colocar isso claramente na mesa, possivelmente a gente está recaindo sobre riscos e possivelmente a gente vai ter problemas em termos de sustentação num futuro próximo. Então é fundamental que a área de governança do COE de automação enxergue, entenda e ajude as áreas de negócio a desenvolver da melhor forma. Isso envolve, obviamente, letramento, levantamento do backlog, um trabalho diagnóstico profundo para que, né, tudo esteja pacificado da melhor forma. Mas se isso está acontecendo, é um sinal de que há trabalho, né? É um sinal positivo de que é fundamental que essas esteiras estejam bem construídas. Eu acho que um tema interessante aqui, recentemente eu estava conversando com um cliente nosso, que é uma grande empresa aí no segmento de alimentos, e de fato, o que eles fizeram, né? Eles estavam passando exatamente
essa situação. E aí eles fizeram uma definição estratégica, né, dos principais guardrails do modelo de governança para soluções de IA, e junto com as áreas eles buscaram entender as soluções que estavam sendo desenvolvidas e, de fato, integrar isso no ecossistema de governança. Algumas soluções elas foram integradas, a área de negócio continuou a desenvolver, eles conseguiram trazer. Algumas coisas eles tiveram que, inclusive, pausar, porque gerava riscos graves para o negócio e eles tiveram que repensar. Então, como o Gilberto comentou, não existe, é muito situacional, mas um aspecto minimamente de governança que você consiga depois identificar junto com as áreas de negócio e buscar potencializar e não ser só um xerife ali, né, que você vai barrar as iniciativas, é muito importante, porque aí você gera também essa proximidade e conexão. Tem o Estevão, ele até acabou pedindo para vocês falarem um pouquinho mais de case, mas eu acho que falar de case agora vai ficar um pouco longo, a gente não vai conseguir chegar em detalhes, né, o Gilberto e Ricardo. Então fica a minha dica. Isso, a gente marca um novo bate-papo para falar só de cases reais aqui no Brasil, tá? Então, assim, a André Barbosa, uma empresa onde nem o RPA foi aplicado, onde trabalhos repetitivos ainda são feitos 100% por analistas, vale a pena já ir direto para o APA ou precisa trabalhar em degraus? Aquele desenho que o Ricardo trouxe, né, que a gente traz sempre nas apresentações, que é aquela escadinha dos 7 passos para o 8º, né, a gente tem um fenômeno chamado leapfrog, né, que é o salto do sapo, né. Não necessariamente você precisa passar pela tecnologia predecessora para chegar à tecnologia atual, né, e isso eventualmente, inclusive, economiza custos, né. O Brasil, por exemplo, teve pouco uso do SMS como ferramenta de comunicação, a gente foi direto para o WhatsApp. Então a gente teve um salto. Então uma empresa que tem baixa maturidade em automação pode hoje, né, utilizar as plataformas de automação que já estão bem mais maduras, né, e que utilizam IA generativa inclusive para reduzir o ciclo de desenvolvimento. Então, havendo demanda, é um bom momento para começar também e já acessar todas essas boas e melhores práticas. Então nunca é tarde demais, né, e de fato, né, iniciando tardiamente, você tem a vantagem de aprender com o erro dos outros. Né? Eu acho que um ponto importante aqui é que o APA nada mais é do que uma caixa de ferramentas que tem tecnologias tradicionais de automação e tecnologias de IA. Então, dependendo do contexto, sim, você pode ter N processos manuais repetitivos com regras bem estabelecidas que talvez faça sentido você trabalhar o RPA. Então, acho que basicamente o que a gente está falando do APA e dessa integração com o IA é que você amplia muito o espectro de possibilidades com automação, mas não quer dizer, como o Gilberto comentou, que o RPA morreu, né? Pode ser sim que você tenha automações tradicionais, ou pode ser que você tenha casos de negócio que você já consegue ir direto com uma tecnologia de um agente, por exemplo, né? Como acabou de comentar. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, dá tempo de responder mais uma? L. Felipe, como utilizar o desenvolvimento assistido por IA dentro do fluxo de um RPA? Perfeito. Depende da tecnologia, como a gente vem comentando, né, as plataformas líderes de mercado têm evoluído para utilizar copilotos em alguma medida para suporte ao desenvolvimento. Você tem, numa primeira camada, uma melhor integração da parte de BPMN com as próprias automações. Isso não é de agora, mas mais recentemente, né, o ecossistema das plataformas líderes ele já tem essa interconexão entre a documentação do processo, o BPMN e a automação em si, seja através dos recorders ou através do BPMN integrado à automação. Mas mais recentemente, essas plataformas têm evoluído para ter os seus próprios copilotos, né? Então vale entender qual é a ferramenta específica, né? E esses copilotos já vão estar embedados, né? Já vão estar inseridos dentro dessas plataformas para facilitar, né, a orquestração e facilitar o desenvolvimento. Ainda estamos no início desse movimento, mas como a gente mostrou, né, Ricardo, o Agent of Agents é o nosso modelo para desenvolvimentos open source. Então, como o Python eventualmente cria essa barreira de que é código,
a gente tem utilizado copilotos para desenvolver em Python mais rápido, né? E aí fica essa integração do desenvolvedor sentado com um copiloto que cria o código da construção dos agentes. Exatamente. E, inclusive, Maravilha. de fato, como o Gilberto comentou, você tem nessas ferramentas líderes um copiloto em que você coloca um prompt do processo que você quer automatizar e ele já sai o processo em BPMN com os conectores para você fazer a integração com os sistemas, por exemplo, Salesforce, SAP, enfim. Ele já desenha o processo, de fato. Então, você tem um apoio muito grande para conseguir criar automações RPA por meio de copilotos também. Ó, eu pulei uma pergunta, gente, então eu vou fazer ela aqui, tá? Eu falei que era a última, que foi do André Barbosa. Qual a melhor trilha de aprendizagem e aplicação? Depende muito da ferramenta. Hoje a gente tem muito conteúdo disperso na internet, né? Mas o que a gente tem convidado as empresas é para construir essa trilha de capacitação que minimamente dá o caminho, a ferramenta oficial e os primeiros passos. Quem é responsável pelo seu desenvolvimento pessoal? Inicialmente, os indivíduos, mas as organizações têm um papel fundamental porque afeta a competitividade. Então, se a gente fosse colocar numa proporção, né, a minha responsabilidade de capacitação, 20% é da empresa, 80% é minha. E a empresa tem que dar o caminho e os primeiros passos. Então, a gente tem feito um grande convite para que as áreas de tecnologia conversem com as áreas de RH para ajudar na construção dessas trilhas de capacitação oficiais. E que elas não vão ser completas, mas que elas sejam pelo menos um primeiro caminho, tá? Mas hoje você tem nas plataformas líderes os seus academies, as suas universities. Você tem, obviamente, no Coursera também muitas hyperscalers que têm ali dentro soluções, além do YouTube, enfim. Mas acho que o fundamental é uma curadoria para definir as trilhas oficiais da organização, tá? Isso é bem importante. Maravilha, excelente. Aproveitando, você já está no palco aí, já destacado, Gilberto, deixar sua mensagem final, despedir da turma que está com a gente, falar como o pessoal encontra o Gilberto. Drummond, é sempre bom estar aqui, porque toda vez que a gente apresenta, a gente ressignifica e a gente vai convergindo. Acho que as dúvidas mostram uma maturidade. Se fosse há 2 meses atrás, quando a gente falou a primeira vez sobre APA, é o que é APA, né? Então a gente percebe que o mercado está evoluindo e eu acho que isso é muito importante, né? E novamente, reforçando para essa comunidade de líderes, que a gente troque boas práticas, né? Que a gente converse e que a gente prepare o terreno para que a gente tenha um bom 2026. Esse finalzinho aí de ano, já antecipando o final do ano, é fundamental. Então, feliz de estar aqui com vocês e à disposição para ajudar qualquer organização nessa jornada. Maravilha, Gilberto. Ricardo? Acho que o Gilberto falou tudo, né? A gente tá, de fato, muito animado com esse movimento. Há algum tempo a gente tem trabalhado essa evolução e a gente vê isso tangível nas organizações de fato, né? Nesse momento, essa preocupação, essa evolução para casos de uso mesmo. Então, é um momento muito positivo para todos nós, líderes de automação que estamos aqui. Essa tempestade perfeita, né? Ela, de fato, ela tá acontecendo e tem muita coisa integrada, muita coisa acontecendo. Então, só me coloco também à disposição. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e estamos à disposição para a gente entrar aí nos casos de uso, mostrar um pouquinho mais do que de fato a gente, né, tem entregue em clientes de diversos segmentos e como que a gente pode também apoiar vocês aí nessa evolução. Contem com a gente. Maravilha, excelente. Gilberto Strafati, Ricardo Santos Brandão, foi um prazer ter vocês com a gente novamente aqui, parcerias de longo tempo. E nos encontraremos, com certeza, nos próximos encontros aí, em 2026, ainda com muita coisa bacana para acontecer, não é isso? E ainda em 2025 nós temos aí vários eventos, inclusive quem for de Belo Horizonte, semana que vem, tem RPA e aí em BH, hein? Gilberto e Ricardo, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Valeu.